Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Vida de Advogado. E aqui ao meu lado está o doutor Alexandre de Sá. Muito boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Abner. Prazer estar aqui com você de novo. Falar um pouco sobre essa vida empolgante da advocacia, né? E esse podcast brilhante que você criou. Então, sem precisar, estou aqui de volta. Obrigado, Alexandre. Bom, estamos aqui ao vivo, sempre às sextas-feiras, às 16 horas. Então, ali no final da semana. Normalmente na sexta-feira nós estamos um pouquinho mais tranquilos, né, Alexandre? É um pouquinho, né? Se dá para dizer que vida de advogado tem tranquilidade, né? O advogado normalmente é advogado 24/7, né? O tempo todo. Eu tenho alguns clientes que gostam só de me chamar depois de expediente. Também trabalharam o dia inteiro. Então, assim, a gente vai tirando um pouco o pé do acelerador, mas sem dúvida, sexta-tarde é um horário bom para a gente pensar um pouco a nossa carreira. Então, muito bacana a sua iniciativa. E essa é a proposta. Toda sexta-feira às 16 horas nós temos um encontro marcado. Então a ideia é nós falarmos mesmo sobre carreira, sobre gestão de escritório, sobre as dores da advocacia, dividir um pouquinho, ouvir mais, né? E costumo dizer sempre, né, Alexandre, as dores são as mesmas, os remédios também o são. É só nós dividirmos, né? Qual o caminho que nós utilizamos para curar aquela dor, né? Então, muito obrigado pela presença, te agradeço mais uma vez e agradecer também a você que nos assiste. Tenho recebido várias mensagens, vários feedbacks positivos desse podcast Vida de Advogado, que é o primeiro podcast jurídico da nossa cidade de Guarulhos. Agradecer também mais uma vez a doutora Glauce Monteiro. Semana passada ele esteve aqui, doutor Eu Alexandre. assisti, brilhante. Foi muito Participação dela e do bacana. Vitor, né? E também do Vitor Pegoraro, né? Eles falaram sobre nicho de mercado. Foi uma conversa muito agradável, agradabilíssima. Agradecê-los também. E também, né, ressaltar a importância, né, do nicho de mercado. Pegando um gancho da semana passada, para nós continuarmos, né, dessa semana. O que você entende? Qual que é a importância do advogado focar num nicho de mercado ou não precisa? Ele tem que ser clínico geral? Qual que é a sua opinião a respeito? Vamos lá. Eu tenho várias opiniões com relação a isso, não que eu tenha razão, mas eu sempre defendi, primeiro, a especialização. Eu acho que a especialização ela tira a gente do grupo, ou seja, nos destaca perante toda a nossa concorrência. E eu gostaria de conversar com nossos colegas hoje, de fazer uma reflexão com relação a essa questão da advocacia. Nós, obviamente, fizemos ali 5 anos de faculdade, aprendemos um pouco de cada ramo do direito, nos identificamos com alguns deles, né? Mas algo que tem que ficar muito claro para todo o colega, e acho que a escolinha da advocacia aqui que Guarulhos implantou ajuda bastante o novo advogado a perceber isso, que ele tem que se posicionar na carreira dele. Não é porque ele tirou a OAB que ele está com a carreira pronta, muito pelo contrário. Ele tem a carreira toda a ser construída, né? Ele aprendeu ali a lidar com o direito, a lidar com o processo, mas muitas vezes ele não sabe como tratar com o cliente, como montar o seu escritório, como gerir pessoas, fechar os negócios, que é o que vai dar a sobrevivência dele na carreira. Eu acho que a especialização, ela é essencial. Não dá para imaginar que alguém seja especialista em tudo. Não existe isso. É que nem você falar um perito. Imagina que alguém se auto-intitule perito, mas você é perito do quê? Ah, eu sou grafotécnico, eu sou de engenharia, eu sou de DNA. Não, não existe isso. Existem peritos em áreas específicas. Você pode até ter mais do que uma área de especialização, mas você não é um super-homem nem uma Mulher Maravilha, para você dominar todas as áreas do conhecimento com a mesma destreza. Não é? E o direito é muito complexo. Né? A gente que trabalha no dia a dia sabe. Eu, às vezes, vejo você falando sobre direito trabalhista. Né? Outro dia você deu uma entrevista brilhante, salvo engano, foi para a TV Justiça ou para Rádio Justiça. Rádio Justiça, e você falando ali sobre o direito do jovem atleta, e, meu, uma série de peculiaridades eu fiquei ouvindo, mais até por curiosidade do que por ser minha área de atuação, porque eu não atuo nessa área, mas mostra a especificidade do assunto e da área de atuação.
Então, obviamente que o atleta, se ele quiser contratar um advogado para defender os seus interesses, vai querer alguém que tenha o conhecimento que você demonstrou ali, não o conhecimento que eu tenho nessa área, né? E de outro lado, espero que eu, né, faça a lição de casa e na minha área de domínio, que é a área criminal, eu possa ter as notícias mais atualizadas, as teses mais atualizadas, as jurisprudências, os entendimentos, as teorias. Então, a especialização para mim é essencial. Agora, eu sempre defendi uma visão um pouquinho diferente do que as pessoas costumam se relacionar com o nicho. Porque normalmente a gente fica ali em umas 4, 5 matérias. Então, eu vou me especializar em direito civil. Meu, direito civil é um mundo, não é? Então, direito civil, direito criminal, direito tributário, direito trabalhista, direito de família, que é aquelas grandes áreas. Isso é pouco hoje. Isso é pouco. A especialização tem que ser ainda mais precisa, mais assim, direcionada. E eu defendo uma especialização por nicho. Como que eu posso te falar isso? Guarulhos, por exemplo. Guarulhos tem algumas vocações. Nós vivemos numa cidade que é um polo logístico, isso ninguém nega, né? Nós temos aqui o maior aeroporto da América Latina. E ao redor desse aeroporto está estruturado todo um sistema de transporte, né? Terrestre, não só o aéreo, o terrestre também. Será que o advogado que está começando hoje na carreira, não seria interessante ele se especializar nesta área, na área do transporte logístico? Será que não seria interessante ele se especializar na área da medicina? Hoje a gente está com vacina, tem laboratório aqui em Guarulhos produzindo vacina russa, não é? Será que os advogados daqui estão vendo isso como um nicho? Às vezes eu mudando essa forma de ver, eu falo, pera um pouquinho, eu posso me especializar para atender empresas desse segmento. E empresas desse segmento, se você vai trabalhar com logística, por exemplo, um terrestre, né, transporte terrestre, a tributação é diferente. Os aspectos criminais que envolvem são diferentes. As relações trabalhistas são diferentes, né? Então, se a gente, ao invés de pensar só em áreas do direito, como civil, tributário, trabalhista, pensássemos em ramos da sociedade, né? Do mercado, eu acredito que seria muito mais feliz o advogado ou o escritório de advocacia que atenda essas áreas. Não sei se eu soube me explicar. Soube, eu entendi. Mas eu queria colocar aqui um debate, uma pimenta com relação a isso. Muitas vezes a jovem advocacia, ela não tem essa condição de nichar. Nós falamos isso, e eu vou aproveitar um gancho aqui, e eu vou me utilizar de uma expressão da doutora Glaucia. Ela veio aqui na sexta, e ela disse o seguinte, quando ela começou, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, não tinha muito advogado que atuava no direito previdenciário. E aí, ela e a mãe começou o escritório, depois ela, e elas foram para esse mercado. E eu vou linkar com o que você disse daqui a pouco. E hoje o escritório delas é referência no direito previdenciário. Verdade. E hoje, direito previdenciário é uma área extremamente rentável para a advocacia. Então é uma área que tem muita concorrência. Quando você fala que o advogado ele precisa observar a realidade regional dele, e aí você traz para Guarulhos. Então Guarulhos nós temos aqui indústrias farmacêuticas, a malha terrestre no que tange a transporte é muito forte, até as empresas do aeroporto. Nós temos uma indústria de transportes, porque Guarulhos é cortado por algumas das maiores rodovias do Brasil. Então o advogado ele precisa observar, mas não apenas. E também isso. Agora, qual será, né, também a próxima grande área do direito? Então, são duas situações distintas, né? O direito previdenciário foi uma área lá atrás, que hoje já não é uma área, uma novidade. Não é novidade. Não é novidade. Mas nós temos espaço ainda para termos novas áreas. E aqui eu vou citar apenas exemplos. LGPD. É um mar.
REURB é um mar. Além disso, nós temos nichos específicos. Por exemplo, o meu escritório atua no direito do trabalho. Ok, direito do trabalho? Sim. Mas eu sou nichado no direito do trabalho. Eu atuo especificamente na construção civil. Então, daí a importância e o que você falou tem tudo a ver. Nós estamos linkando com o assunto que nós tivemos a semana passada. Isso é muito bacana. Faz total sentido. Sim. Não, essa questão que você coloca, que a doutora Glaucia colocou, ela tem toda a razão. Não pensem vocês que eu comecei da noite para o dia criminalista, não é? A gente, quando começa na advocacia, primeiro que a gente não tem clareza do que a gente, para onde a gente quer ir, né? Não só o que a gente gosta. Eu sou daqueles mais românticos que acredito que se a gente escolher uma área que a gente gosta, um trabalho que a gente gosta, a gente não vai trabalhar um dia sequer, ou seja, porque aquilo é um prazer. E eu não falo isso da boca para fora, eu realmente gosto de fazer, apesar das angústias, das dificuldades, das perturbações que a gente tem. Agora, mesmo você não tendo condições de negar trabalho, eu queria nichar na área trabalhista, mas me surgiu aqui uma questão criminal, tá? Lógico, com responsabilidade, óbvio, né? Com muita responsabilidade. Mas com responsabilidade eu posso atender um cliente criminal, eu posso atender um cliente de família, eu posso atender, mas tendo ali no meu norte onde eu quero chegar. E eu vou na hora livre, na hora que não é livre, nos cursos que eu vou fazer, nas leituras que eu vou escolher, eu vou me especializando. E eu vou, querendo ou não, frequentando eventos. A OAB é cheia de eventos. Nossa, tanta gente faz network dentro da OAB. Network de qualidade, não é network que distribui cartãozinho, não. É de trocar ideia, de trocar experiência, de aprender junto, de ter ideias novas e etc. E você vai tendo aquilo, você tem aquele norte, querendo ou não, a especialização ela vai vir para você. Você não precisa negar trabalho hoje. Hoje você precisa pagar o seu aluguel, né? Você precisa pagar suas contas de casa, você precisa colocar comida na mesa. Eu entendo tudo isso. Agora, a maioria das pessoas que eu vejo batendo cabeça, anos a fio, e eu já estou há 23 anos na advocacia, então eu já vi muita gente assim, aquela pessoa que quer sempre achar a mina de ouro. Com raríssimas exceções, essa pessoa não acha a mina de ouro. E ela fica mudando de área o tempo todo. Ela acha que, não, agora o negócio é isso, agora o que vai dar dinheiro é isso, acho que o que vai dar dinheiro é isso. Espera um pouquinho, desculpa. Então, é a mesma coisa assim, o previdenciário. Agora que tem um monte de gente que está caminhando e tal. Tudo bem, tem muito campo para percorrer no previdenciário. Não é? Ninguém está falando muito pelo contrário, tem muita coisa para a gente fazer lá. Mas assim, às vezes a pessoa não tem coragem de fazer esse investimento. Você falou da LGPD, no compliance, você falou do REURB. São questões que estão aí, que ainda pode não ter pego no breu, a sociedade pode ainda não ter percebido, mas quem estiver se preparando vai sair na frente. Né? E, obviamente, vai ter melhores condições. Eu gosto muito do exemplo de um ex-presidente da OAB aqui em Guarulhos, Dr. Benedito Edson Trama, que hoje é aniversário dele. Aliás, queria deixar aqui registrado um abraço para ele. Parabéns, doutor Benedito. Parabéns, Felicidades. felicidades, muita saúde para o doutor. E ele me contou uma vez que ele, vendo que ia ter o Rodonel, tinha o plano de ter o Rodonel, ele fez todo um estudo prévio. Ele fez toda uma preparação. Ele já fez parcerias com engenheiros, com pessoas, né, daquilo ali, se preparando, porque inexoravelmente, dali a alguns anos, iria. Governo sim, o governo não, aquilo iria. Quando aquilo veio, e veio, aí ele estava pronto. E aí quem está de fora fala, pô, mas, poxa, tudo ele, ou ele pegou bons negócios. Por quê? Porque oportunidade é assim na vida. Oportunidade é um cavalo selado que passa e às vezes não passa duas vezes. Então, assim, ou você está preparado para montar esse cavalo, ou ele vai passar e você não vai montar. Então, essa história do Dr. Benedito é um case de sucesso que deveria todo advogado de Guarulhos conhecer e se inspirar. Não para fazer a mesma coisa, mas dentro do seu quadrado, dentro do seu nicho, não é? Buscar também estar preparado. Agora, depois que a coisa já veio, aquela onda, é mais difícil surfar, a não ser que você seja um surfista de mão cheia, que é uma coisa que eu não sou, né?
Você tem que acreditar, né? É. Não dá para você... a estrada, antes dela ser pavimentada, ela tem que passar uma máquina, tem que abrir o caminho, tem que fazer a infraestrutura para depois pavimentar a estrada, né? Eu posso fazer só um. É. Eu falei do aniversário do Dr. Benedito, que é um dos decanos da nossa advocacia, mas também nós mencionamos o Vitor. E o Vitor tá fazendo aniversário hoje, Hoje também é exatamente. aniversário do Vitor Pegorari, que esteve aqui semana passada. Aliás, ele está aqui com a gente, já Tá? mandou uma mensagem aqui, excelente tema. Eu já aproveito, desculpa, pois já é. retorno a palavra para você. Mas cumprimentar aqui, a doutora Ivani também está com a gente, mandou uma mensagem. Doutor Vitor, aqui no Instagram também do doutor Alexandre, nós temos aqui inúmeros colegas. Doutor Eduardo, doutor Alex, doutora Joyce, Ian, Alan Mesquita, doutora Camila Letícia, que por acaso é também a minha esposa. Aliás, eu não sei se a minha filha está assistindo, minha filha sempre reclama que eu não mando um beijo para ela. Por favor. Luísa, beijo, papai te ama, viu? Beijo do tio também, viu? Doutora Camila tá com a gente aqui também. Anatília, doutora Anatília, estudou comigo, a doutora Anatília. Excelente. Muito, muito obrigado pela audiência. Tem mais um aniversário. Ah, é? Do Giovanni Principato. Olha só. Giovanni Principato também faz aniversário hoje, filho da nossa querida amiga, minha ex-vice-presidente, doutora Vianney Principato. Então fica um abraço aqui pro Giovanni também. A Jovem Advocacia está em festa e os jovens há mais tempo, como o Benedito Trama, também. Exatamente. E a Vianney vai vir aqui, ela não conseguiu vir na semana passada, mas ela virá aqui, vai ser uma grande honra recebê-la. Giovanni, um abraço, meu amigo. Alexandre, eu queria entrar num outro tema daqui a pouco, mas antes, só pra gente fechar, você usou uma expressão muito feliz e que você foi muito feliz, né? Que você realmente acredita, é feliz naquilo que faz e ama o que faz. É aquela velha máxima, né? Ame o que você faz e você nunca mais precisará trabalhar, né? O professor Clóvis de Barros Filho, ele costuma dizer o seguinte: você mede a felicidade do indivíduo se numa conversa você mede a felicidade se o indivíduo está ou não preocupado com o tempo, né? Se ele tem tempo para viver a vida, é que o indivíduo está feliz, não olha para o relógio. Então, se a nossa conversa aqui estiver interessante e você não estiver olhando no relógio, é que é um momento feliz para você, é um momento agradável, né? E a advocacia é isso. Eu vejo alguns colegas que a gente conversa, que são apaixonados pela advocacia, entra no escritório 8 horas da manhã e às vezes olha no relógio, são 22 horas, eu tenho que ir embora e não vi o tempo passar. Acontece mesmo. Pois é, e ele é muito feliz. Essa pessoa, esse exemplo, não tenha dúvida que ele é extremamente realizado com a advocacia. Agora, é muito importante a felicidade. Claro que é quase uma utopia, né? Buscar a felicidade, mas é muito gratificante você amar o que você faz. Mas nós precisamos, você sempre diz isso, saco vazio não para em pé. Exatamente. Nós temos que nos preocuparmos com honorários advocatícios. Por isso que nós estamos falando sobre carreira de trabalho, falando sobre nichos. E eu queria aqui entrar em um outro assunto também, que é correlato a isso que nós estamos falando, que é a questão do advogado se preocupar também em estudar um pouco fora da advocacia. Estudar sobre empreendedorismo, porque, aliás, a nossa profissão é empreendedora. Quando o advogado se forma depois de 5 anos de faculdade e ele vai empreender, quando ele vai abrir o escritório dele, o advogado está empreendendo, Alexandre. Sim. O advogado está ali de forma muito corajosa empreendendo. Claro que ele pode decidir trabalhar como seletista num escritório de advocacia, como associado, como sócio de serviço, mas muitos advogados resolvem por empreender. E essa lição não é aprendida na faculdade, né? É verdade. Eu cobro bastante isso, né? Eu sou, você sabe, professor de processo penal há 20 anos e me preocupo muito com meus alunos, que na realidade são meus colegas de trabalho, porque na realidade a faculdade de Direito, ela traz o tema jurídico e às vezes falta esse lado, Abner, de mostrar o que você vai fazer com isso. Né? Lógico que o direito é tão amplo, né?
Muitas pessoas perguntam, você acha que vale a pena fazer curso de Direito? Vale a pena sempre fazer curso de Direito, mesmo para quem não vai exercer. Eu quero ter o bacharel em Direito. Mas precisa ter o AB? Não precisa. O conhecimento, a abertura de mente que tu traz, você conhecer como que as coisas funcionam, o Estado funciona, as relações humanas são disciplinadas pelo direito. Então, isso tudo é muito fantástico por si só. Mas, boa parte daqueles que estão ali no curso estão com a expectativa de viver daquilo. Então, você vai viver daquilo de que forma? Então, tem aquele que vai prestar concurso público para uma carreira jurídica, seja na polícia, no Ministério Público, na magistratura, né? Uma procuradoria, são tantas carreiras maravilhosas, defensoria, etc. Tem aqueles que vão advogar, vão buscar um emprego, buscar uma colocação num escritório grande, ou médio, ou pequeno, mas de empregados. E, como você disse, uma parcela considerável vai empreender. E para empreender, qualquer negócio, se você for empreender, vender sorvete, se você for vender, sei lá, pasta de dente, se você for vender material de escritório, exige de você outras coisas além de conhecer o produto. Eu posso pegar alguém que entenda tudo de sorvete, que viajou o mundo, experimentou os melhores sorvetes do mundo, sabe fazer o melhor sorvete do mundo, mas assim, isso não é tudo no negócio. Às vezes a pessoa tem um excelente produto e ela não consegue se colocar no mercado. Então, acho que falta, às vezes, essa dica e esse pulo do gato para quem vai começar na advocacia. Mais uma vez, eu volto da escolinha, porque a escolinha, para mim, eu falo tanto porque ela tem tantos significados. Ó, nossa audiência tá grande. É. Nós temos público, inclusive de fora. É? Dr. Guilherme Gantz está com a gente aqui. Deu Excelente. parabéns. Explica um pouquinho o que é a escolinha da advocacia da OAB Guarulhos. Então, essa escolinha da advocacia é você acolher o novo advogado e ter esse bate-papo que a gente está tendo aqui com ele. Né? Fala, ó, advogada, você quer empreender? Então você tem que ter noções de gestão financeira, noção de marketing, noção de network. Como você vai organizar seu escritório? Tributação, não é? Porque, por incrível que pareça, e eu não quero aqui depreciar nenhum advogado ou advogada, mas às vezes o advogado ele pega a OAB, ele acha que aquilo ali já o habilita a prestar serviço. Não, se você prestar serviço, tem que pagar tributo, você sabia? Você está gerando renda. Não é a carteira, não é a anuidade da OAB que você paga que é o tributo. O tributo em cima do honorário que você vai cobrar. Ah, é? Então, assim, tem advogado que não tem esse conhecimento, né? Quando recebe a carteira da OAB. Olha o nível. Então, é importante você ter essa conversa, essa acolhida, desmistificar que a OAB é um bicho de sete cabeças. A OAB é um parceiro. Muita gente olha a OAB como, a OAB me cobra anuidade. Gente, a OAB é a nossa base. Graças a essa estrutura de OAB que nós temos em cada ponto do estado de São Paulo, para não falar do Brasil, né, em cada lugar onde tem o Poder Judiciário instalado, tem lá uma sala da OAB, no mínimo, para dar um suporte para o advogado exercer a sua atividade. Graças à OAB, nós temos um estatuto que nos assegura prerrogativas, que nos dão direito a ter acesso direto ao juiz e tal. São violadas, mas elas existem. E graças à OAB a gente pode brigar para que elas sejam respeitadas. E tantas outros benefícios que esta unidade dos advogados traz. Então eu sou um defensor da OAB. Às vezes eu posso ser crítico a esta ou aquela gestão da OAB. Né? Porque às vezes as pessoas se colocam para gerir a OAB por interesses próprios, preocupados só em se reeleger ou só aparecer, e não estão querendo prestar um serviço para a advocacia. Então, eu me ressinto em relação a essas pessoas. Mas voltando à questão da escolinha e com relação especificamente às noções de empreendedorismo. Você tem alguém que te fale, olha, você quer empreender? Tá. Primeiro, não precisa necessariamente você ter um grande escritório. Nós estamos aqui gravando esse podcast num coworking de ótima qualidade que nós temos aqui em Guarulhos. Não é? Então, por exemplo, um novo advogado, será que ele precisa já iniciar com o escritório? Eu já vi advogado se endividar para alugar sala, mobiliar sala, não sei o quê, e depois de um ano devolver. E aí o problema é o quê? O problema é a OAB? Ou foi um erro estratégico daquele advogado? Ele não tinha essa noção.
Não tinha essa noção. Faltou alguém falar isso para ele. Falar, olha, não precisa fazer isso agora. Você pode fazer isso daqui 6 meses, daqui 1 ano. Você pode ter uma parceria, rateio de despesa. Não precisa ter sabe que eu sou fã de sociedade de advogados, né? Porque eu acho que aí eu queria fazer depois uma fala sobre isso. Eu sou fã de sociedade de advogados, mas independente de ser sociedade ou não, você pode ter uma parceria, um rateio de despesas. Você pode dividir um espaço entre 3, 4 advogados que tenham ali, tenham uma amizade entre si ou que tenham algum tipo de relacionamento, dividir despesa. E você reduz um peso que você vai ter que carregar. E esse peso, se é muito alto quando você começa, ele prejudica as suas escolhas. Aquilo que a gente estava falando de especialização. Como que eu vou me especializar se eu tenho um aluguel gigante para pagar, se eu tenho um secretário para pagar, internet, isso, aquilo, tal? Aí realmente a pessoa tem dificuldade. Ela fica ali matando cachorro a grito, vendendo almoço para comprar janta. E aí, o que que fica? Ah, a advocacia está ruim. A advocacia tá sucateada, a advocacia tem muita gente no mercado. Não, tem muita gente no mercado. Mas isso não é impeditivo de você ter uma carreira de sucesso. É verdade. Agora, é bem verdade também, e aí, só fazendo um link, a escolinha da advocacia supre essa lacuna que nós temos. Sim. Porque essas noções de empreendedorismo, de marketing, nós não temos na faculdade. Né? De prerrogativas, nós não temos. E na escolinha da advocacia, que é um projeto inovador aqui de Guarulhos, você tem tudo isso. Você tem lá um profissional com um pouco mais de experiência te falando como você estruturar o seu escritório, o que é permitido no que tange ao marketing. Então, por isso, e aí é o grande pulo do gato, né? As pessoas às vezes esperam, né, o pulo do gato, né? Eu vejo às vezes no Instagram, no Facebook, olha, eu vou te ensinar o pulo do gato da audiência trabalhista. Eu fico pensando, qual que é o pulo do gato da audiência trabalhista? Numa audiência que pode acontecer tudo, que pode ter 3 horas de duração, não existe o pulo do gato. O grande pulo do gato, o grande diferencial, o divisor de águas, é o conhecimento, é o estudo. E a instituição, ela deve ser o fio condutor. Ela deve ser esse fio condutor que leva esse conhecimento à advocacia. No que tange a marketing, no que tange a estruturação do escritório, no que tange a ramos de atividade, a atuação regional, é a instituição que deve levar. É óbvio que nós estamos falando aqui, nós não estamos desconsiderando que nós estamos em 2021, indo para o segundo ano pandêmico, vivemos a pior crise de nossa geração. Nós estávamos numa crise econômica desde 2014, aprofundou a crise econômica com o Covid. Obviamente que a advocacia sofre com esses reflexos da economia. Sofre com uma economia profundamente afetada pela crise. Agora, aí é que surge a importância da gestão. De fato, apresentar soluções. Não é o achismo, viu, Alexandre? Não é o que eu acho. Não é o que eu quero porque eu quero. É mostrar resultados. É mostrar, olha, isso aqui foi feito e isso aqui dá certo. Essa questão de gestão, administração, você não administra o excesso, você administra a escassez. Não é? Então, um bom gestor é aquele que consegue gerir o que falta, ou o pouco que tem. O cobertor ele é pequeno. Não é? Então, se você for cobrir a cabeça, vai descobrir o pé, se vai cobrir o pé, vai descobrir a cabeça. Isso é natural. Isso é natural. É a lei do mercado. Tá? Agora, quando você tem ferramentas, quando você sabe fazer, você produz mais, melhor, você consegue economizar. Né? Eu queria voltar um pouco na questão da sociedade. Por que eu defendo tanto a sociedade de advogados? Né? E é tão difícil isso entrar na cabeça das pessoas. Porque, primeiro, que é difícil mesmo. Tem gente que prefere casar do que ter um sócio. Não é? Que é sócio, quem tem sócio tem patrão, e não sei o quê. Uma cultura do individualismo. Não é? E eu acho que isso nos força a ser super-homens, super-heróis, como eu já mencionei. Eu tenho que bater o escanteio e ter a velocidade suficiente para chegar na área e cabecear para fazer o gol sozinho.
Quando seria muito mais negócio, eu desenvolver minha arte de chutar, cobrar o escanteio, e o meu parceiro, aprender a cabecear. Acho que a gente teria muito mais êxito com menos esforço até. Sinergia. O que é sinergia? Sinergia é quando o produto da soma de 1 mais 1 dá mais do que 2. Então você tem uma sinergia quando você encontra pessoas que complementam as suas habilidades. Eu costumo dizer que há alguns equívocos. Muita gente vira sócio do colega de turma. Isso é legal, pode ser que dê certo. Muitas vezes dá certo, mas muitas vezes dá errado. E a maioria das vezes que dá errado, pelo que eu vi até hoje, é por quê? Porque os colegas de turma, com quem que você começa a andar na faculdade? Você começa a andar com aquele colega que pensa igual você, que gosta das mesmas coisas, gosta do mesmo estilo musical. Aí, olha, vamos lá. Daí, é legal quando você está começando a advogar, você tem alguém para ir com você. Putz, você na delegacia. Ô, Abner, vamos comigo? Vamos. Aí eu preciso, vamos lá na prefeitura, vamos lá comigo. É muito legal quando você está começando. Só que se vocês pensam igual, se vocês gostam da mesma coisa, se vocês fazem as coisas do mesmo jeito, vai passar pouco tempo e vocês vão perceber que vocês não estão somando, vocês estão dividindo. Porque na realidade vocês dois fazem a mesma coisa. Vocês dois fazem a mesma coisa. Então vocês estão dividindo o que está aparecendo de oportunidades para duas pessoas que fazem a mesma coisa, que têm o mesmo papel. Então, eu acho que a gente tem que se aproximar de pessoas para uma questão profissional, de pessoas que complementem as nossas deficiências. Porque todo mundo tem qualidades e tem deficiências, defeitos. Tá? Então, cego é o que pensa ao contrário. Todo mundo tem. Então, eu sempre fui muito bom de falar. Sempre gostei muito de falar, tanto que eu gosto muito de fazer júri, de dar aula, de fazer palestra, né? Mas não sou tão capacitado para escrever. E aí, eu faço o quê? Eu tenho que melhorar. Não, tudo bem, tem que melhorar. Mas será que eu não poderia ter alguém que me ajuda a escrever? Alguém que não tenha a mesma habilidade que eu para falar? Será que eu não posso me aproximar de alguém? Eu não gosto de números. Minha mulher é assim, eu não gosto. Eu tenho que ajudar ela nas contas. Né? Ela tem o estúdio fotográfico. Mas assim, imagina que você pegue alguém, você não gosta de conta. Mas é importante fazer conta. É importante saber onde vai investir o dinheiro do escritório, como pagar melhor, ter uma taxa melhor de juros, como fazer isso, fazer aquilo. Será que você não teria que ter alguém na sua equipe que goste disso? Então, às vezes, a gente fica pensando só em fazer sócio assim. Então, tá bom, não vai ser dois iguais. Tá bom, já é um progresso. Mas aí a pessoa só pensa assim, eu vou pegar um que é bom em civil, eu sou bom em trabalhista, e aí vou pegar um que é bom em criminal. O nosso escritório faz as 3 áreas. Legal. Seria lindo se, além desse aqui gostar de civil, gostasse de fazer conta e cuidasse do financeiro do escritório. Esse aqui, além de fazer trabalhista, ele gostasse de gestão de pessoas e ele cuidasse da equipe do escritório. Esse aqui, além de fazer o criminal, ele fosse bom de captar cliente e fizesse o network do escritório. Acho que falta isso, sabe, Abner? E aí, quando eu cobro isso da UAB, fala, mas isso é função da UAB? Eu falo assim, se não for da UAB, de quê? Da igreja? É a igreja? Não, é a OAB. A OAB, ela tem várias atribuições, não faltam para a OAB. Todo mundo acha que a OAB tem que fazer tudo, né? É fiscal do mundo, né? É, fiscal do mundo. Eu até entendo que a OAB da sociedade civil é a instituição mais importante, tá? Eu não nego isso. Mas, assim, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, tem polícia, tem judiciário. Aí agora tudo é OAB? Tudo bem, a OAB não está se furtando, não. Mas a OAB tem o seu quadrado também. E dentro das suas atribuições, para mim, tem que dar suporte para advogado. Agora, quando a gente falou da escolinha, você fala assim, a escolinha resolve tudo? Não. Nós fizemos só a escolinha, Abner? Nós fomos lá no Sebrae, batemos na porta do Sebrae. Então, assim, o Sebrae, a gente precisa de um curso voltado para advogados. Porque nós não tínhamos essa expertise. Não tínhamos. Que é a advocacia empreendedora. Não tínhamos. Aí chegamos lá, eu lembro como se fosse hoje a reunião, que eu fui lá com o Marcelo Paranzini, que era o então gerente do Sebrae Guarulhos, e falei, precisa de um curso assim, assim, assado. Estávamos eu e mais uns 4, 5 advogados aqui da nossa subseção. Tá?
Eu não vou falar os nomes, então vou esquecer de alguém. Mas nós estivemos lá, propusemos, criou-se um curso voltado para isso, fizemos aqui 2, 3 edições desse curso. O Sebrae gostou tanto que virou um produto nacional. Nacional, Abner. Entra no site do Sebrae, em qualquer estado, tá lá, a advocacia empreendedora. Começou aqui. Começou aqui. Olha só. É porque a gente pensa como trazer ferramentas para o advogado. Pois é. E não apenas, né? E é função da instituição, é função da OAB, inclusive, defender o mercado do advogado. E aí, eu vou aproveitar para puxar um gancho, que a OAB Guarulhos acabou de lançar o anuário, terceira edição do anuário, agora, sexta-feira passada, né? E foi um sucesso absoluto. Foi, graças a Deus. Então, é função da ordem também, né? É claro que é importante a OAB defender a sociedade, é muito importante, a OAB é uma instituição cidadã, precisa se posicionar, como nós, aqui, eu falo nós porque eu tive a grata honra, né, de dividir ali a diretoria com o doutor Eduardo Ferrari, um excelente ser humano. Fantástico, presidente. Com pensamento progressista, com pensamento um homem de visão. Ele assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, né? Pois é. Tão humanista que ele quis ali acumular essa função e tem feito um trabalho brilhante. Pois é. Eu iria citar, em 2019, logo após a reforma trabalhista, nós tínhamos ali um movimento do Congresso Nacional de extinção da Justiça do Trabalho. Você sabe que nós que somos da Justiça do Trabalho, você imagina na sua área ter um movimento para extinguir o júri, Nossa. o Tribunal do Júri. Nossa. Então, a Justiça do Trabalho é uma justiça social, é uma justiça extremamente importante. E nós tivemos ali um movimento da Câmara para a extinção da Justiça do Trabalho. Falando hoje, parece não era só boato, não, mas tinha um movimento forte. E a OAB Guarulhos, através do presidente Ferrari e através da minha atuação junto à Associação dos Advogados de São Paulo, nós fomos a primeira subseção e uma das únicas, a única subseção, que apoiou um movimento vindo da advocacia, do Ministério Público e da magistratura, todos em defesa da Justiça do Trabalho. Nós fomos lá para Marquês de São Vicente, em frente ao Fórum Rui Barbosa, falar não ao fechamento da Justiça do Trabalho. Isso é uma defesa da sociedade, uma defesa efetiva da sociedade. E quando fala em prerrogativa, acho que você fala com muita propriedade, Guarulhos é protagonista na defesa da prerrogativa do advogado. Sim. Quando, naquele movimento, capitaneado por você, presidente, presidente à época da OAB Guarulhos, e também pelo nosso atual presidente, doutor Eduardo Ferrari, que à época era presidente da Comissão de Prerrogativas, sim, que culminou com o afastamento da juíza da 8ª Vara Civil aqui de Guarulhos. Eu estou citando esses dois casos de defesa da prerrogativa e de defesa da sociedade para dizer que é muito importante e a OAB Guarulhos tem atuado fortemente, mas nós não podemos deixar de olhar para a carreira do advogado, para as ferramentas que o advogado precisa para que ele possa, de fato, ter melhores honorários. É que eu falei, a OAB ela tem muitas tarefas, né? E não tem como você pensar em gerir uma subseção do tamanho da subseção Guarulhos, que hoje congrega 6.500 advogados, mais até, né? Sem uma visão de gestão profissional, né? Nós temos uma gestão que foi implantada e que vocês têm tocado, você também, você é o diretor tesoureiro hoje, faz milagres aqui com a falta de independência financeira que a subseção tem, né? E nós não cruzamos o braço, né? Quando a gente viu que não tínhamos verba para fazer eventos, para fornecer, fizemos o congresso da advocacia, você foi um grande artífice disso, fizemos o quê? Fomos captar recursos na iniciativa privada, parceiros comerciais, né, para conseguir entregar o produto para o advogado.
Se a gente fosse esperar a verba vinda da OAB para isso, não estou nem me queixando. É que realmente não viria. Não é? E aqui a gente não espera. Aqui a gente faz acontecer. Mas essa questão que você coloca acerca dos papéis que a OAB tem, que são vários, né? Eu acho todos eles muito, muito importantes. Mas eu tenho um carinho especial por carreira e mercado de trabalho, você sabe disso, né? Porque eu falo isso que é meio batido e que é um saco vazio não para em pé. Advocacia fragilizada é democracia em risco. A advocacia fragilizada, a democracia está em risco, porque o principal pilar que sustenta a democracia é a advocacia, que é uma instituição independente, sem vínculo funcional ou hierárquico com o poder público, não depende de verba. O que a gente viu ontem, as nossas Forças Armadas deixarem de punir o militar que participou de um ato político, contrariando o regramento disciplinar das Forças Armadas. Com medo de que isso fosse criar uma desestabilização para trocar, de repente, comando de novo. Gente, nem o Exército não tá com a independência necessária. Nem o Exército. Eu não tenho fé, desculpa aqui falar em público, mas eu tenho vergonha. Eu não tenho fé que a magistratura vai resolver o nosso problema, que o Ministério Público vai resolver o nosso problema enquanto sociedade brasileira. Eu coloco todas as minhas fichas, se for fazer uma aposta na advocacia. Porque o advogado, em conjunto e isoladamente, ele é o grande ator político da sociedade civil. Ele é o grande ator no processo democrático. Então, você fala, mas o que tem a ver isso com carreira no mercado de trabalho? Para mim tem tudo a ver. Porque na hora que eu não consigo colocar comida na mesa da minha família, eu não tenho cabeça para defender democracia nenhuma. Eu não estou preocupado com o interesse do outro. Porque, assim, é o ser básico falando. Não é? É a necessidade básica. Meu filho está chorando ali. O meu filho não tem condições de fazer uma boa escola. Você acha que eu vou ter tranquilidade de dar um bom atendimento? E você acha que eu vou estar envolvido e vou estar politizado o suficiente para. Eu acho que não. Eu tenho a impressão que não. Posso estar errado. Até hoje ninguém me provou, mas estou aberto a ouvir críticas. Então, quando eu defendo, e você é um grande defensor disso, você sempre foi meu parceiro de primeira hora nesse ideal, né? Sempre quando a gente conversa há anos sobre isso, e a gente sempre teve muito alinhamento nisso, e acho que isso é algo que mantém firme e viva a nossa amizade. A gente entender que nós, enquanto instituição, devemos buscar mecanismos, não só para o novo advogado. A gente fala do novo advogado porque o novo advogado está começando, tal, o novo sempre precisa ter espaço. Mas nós estamos vivendo agora um momento que a gente tem que resgatar o advogado novo há mais tempo, né? Como você diz, jovem há mais tempo. Porque, assim, na realidade, tem a advocacia, parte da advocacia hoje, com essa avalanche tecnológica imposta, enfiada goela abaixo, sem que o Conselho Federal e o Conselho Estadual da OAB tenham se colocado ali de forma firme, junto aos tribunais, que a advocacia está a reboque. Essa advocacia está ficando para trás, sabe? E na guerra, você não deixa ninguém para trás. Então, assim, o advogado que não está conseguindo ali acompanhar, eu tenho visto aqui a subseção Guarulhos criou um co-work lá, praticamente, criou salas de acesso para fazer audiência e videoconferência. A toque de caixa. A OAB Guarulhos não fechou. Antes, todas as subseções tivessem feito isso. Antes, se fosse um trabalho coordenado da seccional. Mas eu não tenho essa visão. Talvez eu também esteja mal informado. Me parece que não houve, pelo menos, e aí eu posso falar com tanto de propriedade, porque não houve uma coordenação no que tange ao enfrentamento da crise. O que é, de fato, um problema, porque as subseções, elas ficaram à mercê das ações próprias. Então você tem subseções que se destacaram, que não fecharam. É o caso da UAB Guarulhos. Nós tínhamos, inclusive, dificuldade para transmitir alguns eventos, porque nós tínhamos uma burocracia com relação ao Zoom, tinha que pedir autorização.
não funciona pra gente. Nós temos evento todos os dias. Tem subseção que tem evento uma vez por mês. Ok. Mas Guarulhos, nós temos evento todo dia. Nós tivemos que, no caixa da UAB Guarulhos, que não é muito, e você sabe que o caixa da UAB basicamente é Xerox e digitalização, um fórum fechado, muito difícil, mas nós tivemos que fazer esse movimento. Então é importante você ter um movimento coordenado, é importante ter liderança, mas a liderança ela é exercida na medida das suas competências e na medida da sua autonomia. Você não pode querer que a OAB Guarulhos, com a competência institucional que ela tem, ela, por exemplo, tenha uma ação no sentido de reduzir, por exemplo, a anuidade do advogado de Guarulhos, porque ela não tem essa competência. Não é ela que paga isso, não é ela que faz isso. Né? Quem faz isso, a competência institucional é da seccional. Sim. O que cabe à ordem é estabelecer um diálogo, oficiar, e é o que foi feito. Mas me parece que nós ficamos um pouco à deriva no que tange a uma liderança forte. Mas estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Sempre um prazer estar aqui com você, falar sobre isso. Desculpa algum excesso da minha parte, porque eu me empolgo, eu me importo e eu me empolgo. Nós nos importamos, Alexandre. Nós falamos aqui sobre nicho de mercado, e é muito... Nós percebemos que nós somos apaixonados pelo aquilo que nós fazemos, né? E nós somos tão gratos e tão apaixonados que nós queremos transbordar isso, queremos expressar isso, né? Isso é muito bom. Mas o tempo é curto, nós chegamos aqui, nós temos quase 50 minutos de podcast, nós sempre vamos tentar fazer em menos de 1 hora esse podcast. A partir da semana que vem, Alexandre, até agora nós falamos de forma genérica, sobre carreira e mercado de trabalho. Nós começaremos a pensar pontos específicos de cada nicho ou de cada segmento de atuação. Então, por exemplo, prerrogativa, marketing, publicidade na advocacia. Então, já na segunda-feira nós teremos uma agenda para junho com todos os assuntos que nós trataremos aqui. Que ótimo. E eu ficaria muito honrado se você tivesse disponibilidade de continuar aqui com a gente. Não, eu venho. Tem mais uma cadeira aí, eu venho. Tem que trazer outros convidados que foi muito rico semana passada. Eu vi o Vitor e a Glauci, e tenho certeza que tem muita gente boa. E Guarulhos, o que eu posso dar testemunho é que nós temos muita gente capacitada, pronta para contribuir com a advocacia. E quando a advocacia ela vai crescendo, todos crescem juntos. Não é um que cresce em detrimento dos outros. Nós não crescemos pisando nos outros. Nós crescemos nos apoiando uns aos outros. Então, assim, eu tô muito feliz, queria terminar essa minha fala aqui, de ver o momento que a gente está vivendo, o momento que a gente conseguiu chegar, né? Antes eu ouvia só lamentações, não, a OAB precisa de braços, a OAB... E a gente vê hoje uma OAB viva, uma OAB atuante, uma OAB que tem comissões de trabalho que não são só no papel, que elas prestam serviços, como você disse, todos os dias nós temos eventos dos mais diferentes nichos, né? Diferentes ali, defendendo desde a questão social à questão profissional, questão do mercado de trabalho. Então é isso, para isso que existe a OAB e para isso que existe a advocacia. Parabéns pelo seu podcast. E é por isso que a gente não deve admitir retrocesso. Sem retrocesso. Sem retrocesso. Eu queria utilizar aqui os nossos últimos 5 minutinhos para mandar um abraço aqui para o Rodrigo Cunha, que está nos acompanhando. Rodrigão, um abraço. Doutora Alessandra Casten. Olha aí, ó, o seu sócio está fazendo aniversário, transmita o parabéns para ele. Ó. Ela tá batendo palminha aqui, tá com a gente. Acho que ela ouviu, acho que ela tá desde o início. Tem amigos do interior, Dr. Renato Barros também tá aqui. Renato Barros, São Carlos. São grande Carlos. Liderança de São Carlos. Um abraço, doutor Renato. Obrigado pela audiência. Professora Maiara Princiotti. Excelente professora. Professora Maiara.
Dr. Guilherme Gantz também, Ô, doutor Guilherme, um abraço. tá elogiando aqui, muito bom. Doutora Bárbara Maria, ela falou que ela tem, acho que doutora Bárbara, minha contemporânea de faculdade, Tá. ela tá falando o seguinte: concordo com o professor Alexandre, muito lúcido. Tem muito advogado recém-formado desistindo da advocacia por falta de noção de gerência jurídica e até receoso. Não, é triste você ver isso, né? A pessoa tão cedo, né? No início da carreira já desistir. Quer dizer, acho que ela teve uma noção equivocada do que é uma carreira de advocacia, né? Então, acho que se a gente reposicionar, a pessoa vai ver que está crescendo, que tem um caminhar, né? Normal isso. Mandar um abraço também para a doutora Bárbara, para o doutor Luiz, Ah, esposo grandes, dela. grandes amigos queridos. Doutora Vanessa também, doutora Vanessa Leme, ela tá falando o seguinte: concordo, a categoria tem que estar cada vez mais unida em prol dos mesmos objetivos, Exatamente. melhoria das condições da advocacia. Obrigado, doutora Vanessa. Obrigado, Vanessa. Um abraço. Doutor João Naef também, meu amigo de sala, amigo de faculdade, também elogiando. Doutor Fábio Tavares. Grande professor Fábio Tavares, está com um projeto fantástico para a magistratura, hein? Exatamente, um abraço, Fábio. Quem quiser passar para a magistratura, eu sou advogado privado, mas assim, o Fábio tem ali o caminho das pedras para quem quer ir para a carreira pública. Exatamente. Eu considero o Dr. Fábio um dos melhores constitucionalistas de São Paulo. Sim, excelente. Fernando Capês, semana passada na live lá na FIG, né? Falou que ele é o melhor professor de constitucional na atualidade. Eu acredito. Parabéns, Fábio. E tem um outro professor, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, o Dr. Alan Mesquita, está despontando. Tá voando. Tá voando. Excelente professor também. Guarulhos é cheio de talentos, eu acabei de falar. Doutora Maiara também. Doutora Maiara. Nós temos poucas professoras, né? Ela dá aula de processo penal, que é sua matéria. Guarulhos está voando. Um abraço, viu, Meus amigos, chegamos ao fim de mais um podcast Vida de Advogado. Foi uma grande honra contar com você aqui, Alexandre. Obrigado. E uma honra muito grande contar com você aí do outro lado. Se você quiser, compartilhe esse podcast, esse nosso bate-papo. Indique para alguns amigos e colegas. Então, na próxima sexta-feira, às 16 horas, nós estaremos aqui de volta falando sobre carreira do advogado, falando sobre vida de advogado. Vida de advogado. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.